Glória a Deus. Vamos continuar nosso estudo de Coríntios, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu espero que nós consigamos finalizar o capítulo 3. Para isso vamos nos aventurar em 1 Coríntios, do capítulo 3, a partir do verso 10. São dois assuntos, é bem verdade. Eles casam no final, pois também é uma espécie de revisão que Paulo faz a respeito do que já ensinou até agora. Assim diz a palavra do nosso Deus. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém vos engane, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Pai, obrigado, ó Pai, por poder ler a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui tão livremente, Senhor. Por podermos estar aqui hoje tão à vontade, abrindo nossas Bíblias. Pai Santo e Pai amado, obrigado, Senhor, pela dádiva maravilhosa, o Senhor, que é poder entender a Tua palavra. Pai Santo e Pai amado, nos ajuda, ó Senhor, a todos os dias termos mais e mais vontade, Pai. Mais e mais vontade de aprender, mais e mais vontade de crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Mais e mais vontade de sermos achados Teus servos, filhos Teus, Senhor, prontos, ávidos ao Teu serviço. Queremos, ó Pai, chegar, ó Senhor, a viver contigo nos céus. E, Senhor, que Tu diga, ó Pai, que possamos, ó Pai, ouvir, Senhor, de Ti, servo bom e fiel. Pai Santo e Pai amado, nos abençoa mais uma vez. Nos presenteia, Senhor, com o entendimento da Tua palavra, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, que maravilha é a gente poder. Eu estava me lembrando ontem do culto aqui de domingo,
e daquele momento que nós tivemos, ou melhor, terça-feira, e daquele momento que nós tivemos, um momento missionário, de o quão tudo aquilo é real. E de que bênção maravilhosa é essa que nós temos, de podermos abrir as nossas Bíblias livremente. Senti vontade de pesquisar sobre alguns países e seus castigos mais habituais. Dentre eles, me lembrei dos queimados vivos e digitei perseguidos na Nigéria. Vi pessoas sendo mortas, queimadas vivas. E não eram amarradas, não eram de forma nenhuma imobilizadas dentro do fogo. Elas eram jogadas às pancadas. E não podiam sair, pois as pessoas cercavam o fogo armados de paus e pedras. E todo aquele que saísse era empurrado de novo para as chamas, até morrer. Vi um cristão se acalmar e sentar no fogo, esperando a morte. Sentar no fogo. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a vislumbrar esse privilégio. Nós nos reunimos praticamente todos os dias. Todos os dias tem algum evento. Todos os dias tem alguma coisa. E me lembrei de uma palavra do nosso pastor Tiago. É bem verdade, quem tem fome e quem tem sede, não escolhe o que come, porque procura se alimentar de tudo. Estar na igreja é um privilégio sem igual, pelo qual muitas pessoas choram e morrem. Para a honra e glória do Senhor, vamos todos os dias nos firmar, pois o compromisso de quando lemos a palavra, de quando aprendemos dela, é levá-la. Levar o conhecimento que encontramos aqui, o armamento, o afiamento que tomamos aqui e batalhar lá fora. Para que mais e mais pessoas, como a gente aprendeu na última quinta-feira, quantidade. Viu? O campo é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então vamos, para a honra e glória do Senhor, levar todos os dias, aprendemos aqui, levamos lá fora. Vamos começar com os 2 primeiros versículos lidos, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, que vá além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu vi aqui alguns pontos para a gente considerar só nesses 2 versículos. Primeiro, a graça foi dada. Que graça? A palavra graça é bênção, favor que não se merece. Há diversos versículos falando sobre graça, sobre bênção. Recebemos a bênção de quê? De ir pelo mundo e pregar o evangelho. Recebemos a bênção de quê? De padecer por Cristo e não somente de crer nele. Recebemos a bênção de quê? De sermos chamados herdeiros de Deus, salvos. E que vamos morar no céu, pois ele guarda para nós uma herança incorruptível, que vai se revelar no último tempo. Essa é a graça. Tudo isso que nós aprendemos, tudo junto, é a graça que foi dada. E foi dada. Paulo fala de seu ministério aqui. Paulo fala do ministério que foi dado a ele. De levar aquilo que ele, para o que ele foi conquistado, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele entendeu, para outras pessoas. Mas aqui ele fala de algo interessante. Ele é um fundamentador. A palavra aqui que eu achei muito interessante, prudente construtor. No original, prudente é sinônimo de sábio, detentor de conhecimento de sabedoria. E construtor
é arquiteto. Mas o interessante é que ele diz que ele lançou o fundamento, mas outro edificou. Ele lançou o fundamento, que também é sinônimo de alicerce. Mas foi outro que edificou sobre o fundamento. E eu fiquei pensando sobre o que isso significa, pois a palavra edificar é construir. Construir, como o pedreiro que levanta a parede. Se a comparação aqui é realmente com construção, Paulo é o prudente arquiteto, é aquele que lança o fundamento, que mostra o trabalho, mas que outro vai construir diante do trabalho, do fundamento que foi dado. O que me leva a entender? Mais uma vez, Paulo agora vai usar de uma figura de linguagem para entender que enquanto igreja, nós não podemos nos enfurnar dentro, mas devemos sair para fora. Construir, edificar, fazer nascer, fazer crescer, construir a partir de um fundamento que foi dado. E assim eu vejo aquele que aprende na igreja. Eu venho para o culto, para os cultos, eu venho para as doutrinas, eu venho para os ensinamentos, eu venho para os cons, e em cada um deles eu absorvo, me alimento, aprendo. E a pergunta é: recebo assim o fundamento. Onde é que eu estou edificando? Recebo o fundamento. Aonde é que eu estou construindo? Sendo o mais direto possível. Para quem que eu estou pregando? Para quem que eu estou repassando aquilo que hoje eu aprendi? É isso que Paulo afirma nesses primeiros versículos. Porém, ele lança ainda algo muito que nos chame a atenção. Ele dá uma advertência, um cuidado. Porém, cada um veja como edifica. Olha, eu lancei o fundamento, vocês aprenderam, vão construir. Cuidado. Cuidado. É para construir sobre o fundamento que foi dado, e não fora dele. Se nós continuarmos, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aí me vem uma lembrança simples. O que é preciso para ensinar? Paulo me exorta a edificar. Paulo me exorta a ensinar. Mas o que é preciso para ensinar? Não posso ensinar sem primeiro aprender. Não posso ensinar sem primeiro me apropriar de conhecimento. Por que Paulo adverte a cada um que veja como edifica? Ele nos exorta, lembrando tudo aquilo que estudamos no passado, a procurarmos aprender mais e aprender com qualidade. Para que aquilo que formos passar seja fundamentado em Cristo, pois o fundamento é Ele. Cuidado. Cuidado para não viver sem realmente querer aprender o que é a palavra. Cuidado para não ser levado por falácias, para não ser levado por conversas, para não ser levado por tantas e tantas coisas que hoje, Deus do céu, se confunde com igreja.
É muito perigoso ensinar sem querer aprender. O fundamento que foi dado, essa advertência, nos ensina que não é de qualquer maneira. Cuidado como vai dar continuidade, pois há de se dar continuidade conforme o fundamento que foi dado, porque tem uma responsabilidade sobre isso. Vamos abrir nossas Bíblias bem rapidinho em Gálatas, capítulo 1. Todas as vezes que eu abro a internet para ouvir algumas pregações, para ouvir alguns ensinamentos, eu me assusto. Eu me assusto com cada coisa que eu ouço. Como é possível? Tanta falta de responsabilidade. Porque olha só, versos 8 e 9 de Gálatas capítulo 1. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além deste que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além deste que recebeste, seja este anátema. Aí vamos lá, pessoal. Olha o tamanho da responsabilidade. A palavra anátema. Anátema era usado em algumas situações. Como que? Como de um determinado animal que era separado para o sacrifício. Ou seja, não podia mais mexer nele, ele já estava destinado à morte. Tem outros sinônimos, mais pesados. Também era usada essa palavra, e interessante que no grego ela é exatamente igual, anátema, condenado, perdido, destinado à destruição. É pesado, não é verdade? Existe toda uma responsabilidade para que a gente realmente queira, para que a gente realmente busque. O que aconteceu na igreja de Corinto e por que de tanta chamada de atenção de Paulo para que a igreja se volte, torne-se madura, organize-se. É porque é importante que o fundamento pregado seja Jesus Cristo. É importante que o fundamento seja aquilo que Jesus Cristo realmente deixou através da sua palavra. E para tanto, nós temos a responsabilidade de aprender primeiro, para ensinar depois. Agora detalhe, não tem esse negócio de fugir não, viu? Ai, a responsabilidade é muito grande, eu não vou mais querer esse negócio de ensinar não. Ensinar é mandamento. Ensinar é mandamento. Levar a palavra é mandamento. Não tem como fugir disso. Basta a gente abrir a Bíblia lá em Mateus 28. Eu vou escolher de propósito a passagem em Mateus. Mateus 28, a partir do verso 18 até o verso 20, é a grande comissão segundo o Evangelho de Mateus. Nós gostamos muito de usar o Evangelho de Marcos, eu particularmente gosto porque eu acho muito claro. É pregar, falar como arauto, bem alto para todo mundo ouvir. Mas aqui, ele afirma de uma forma um pouco diferente, não fugindo ao sentido. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele se coloca como o fundamento. O fundamento sou eu.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sendo Jesus, então, o fundamento, o que eu faço agora? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha agora, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, pois é, temos obrigação de aprender, e aprender com cuidado, pois se for dado o evangelho que vá além deste, há condenação para quem que faz isso. Nos leva a pensar, entre tantas outras pregações loucas que a gente tem visto aí pelo mundo, de pessoas substituindo Cristo por coisas, objetos, acabam se tornando tão idólatras quanto alguém que tem uma imagem em casa. Pois substituem Cristo por coisas. Substituem Cristo até por seres humanos. Os Apolos desta época. O fundamento é Cristo. O interessante quando Paulo, nós vamos voltar agora lá em Corinto, o interessante quando Paulo afirma que a graça foi a ele dada, ele tira o foco dele mesmo e centra novamente o foco em Cristo. Igualzinho como ele fez nos versículos anteriores, só que agora de uma outra forma. Ele ensina que o foco nunca foi ele. O foco sempre foi Jesus Cristo. Aprender com responsabilidade. Ensinar com responsabilidade, esmero, cuidado, dedicação. Porque é assim que nós devemos tratar o Evangelho. O Evangelho é graça. É muito bom, às vezes, a gente estar aqui louvando, adorando, glória, glória a Deus. É uma maravilha. E nós temos realmente que fazer isso. Mas saber de um detalhe. Palavra de Deus é coisa séria. Não é brincadeira. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Continuando, versos 12 e 13, é mais uma vez uma imagem que nós já estudamos. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ele usa uma figura de linguagem muito interessante aqui. Para a gente entender melhor, antes de eu começar a comentar o próprio versículo, nós vamos lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Mateus capítulo 7. Versos 24 e 25. Fala sobre dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, pois fora edificada sobre a rocha. Essa ideia simples do fundamento, ela é a mesma nesse versículo. Quando você olha, são três grupos diferentes. Primeiro, ele fala de ouro, prata e pedras preciosas.
preciosas. Depois ele usa um outro grupo, madeira, feno e palha. E diz que o fogo haverá de provar qual obra é verdadeira ou não. Esse é o juízo, é o julgamento de Deus com fogo. Aí a pergunta é: lanço cada um desses grupos no mesmo fogo. Pergunta: quem é que queima primeiro? A madeira, o feno e a palha. Assim funciona o juízo de Deus contra aquele que coloca o fundamento daquilo que prega, da sua casa, daquilo que ensina, em um lugar diferente da rocha. E quem é a rocha? Cristo Jesus. Sempre foi Ele. O fundamento sempre foi Cristo. Aí como é que eu vou me apropriar desse fundamento, pastor? Deus está na tua mão, filho. Está na tua mão. Através da palavra de Deus. Através de todos os dias, através da oração, através da comunhão com Deus e com teus irmãos. Aprendendo, crescendo, amadurecendo. Sem deixar de lado a responsabilidade que nós temos de ser igreja. Agora, cuidado. Existe um movimento. Quando se afirma para você é igreja. Glória a Deus. Aí tu fica na tua casa porque tu quer ser igreja. E tu já é igreja, então tu não precisa de ninguém. Não é esse o ensinamento? Paulo falou sobre corpo a uma comunidade inteira, que cada um tem a sua função, pois os dons são diversos, e cada um distribuído a um fim proveitoso, que é a edificação da casa, que é a igreja, que é o crescimento da igreja. Como fazer isso? Sozinho. Como levar a palavra a fazer discípulos, que é andar do lado, andar em conjunto? Se eu entendi que ser igreja está enfurnado na minha casa porque ninguém presta, porque todo mundo é falso. Se a gente focasse bem os nossos olhos no fundamento que é Cristo, aí a gente ia pensar o seguinte: eu vou deixar para sair da igreja quando o fundamento da igreja, o dono da casa, me decepcionar. Quem é que vai querer esperar para ver quando é que isso vai acontecer, hein? Quando é que ele vai falhar, hein? Nunca. Quando é que ele vai errar, hein? Nunca. Quando é que ele vai te abandonar, hein? Nunca. É interessante como igrejas sozinhas buscam modelos de igreja em outras igrejas sozinhas. Buscar fundamento em outras pessoas, buscar fundamento em outros irmãos, e assim eu fico comparando, olhando para saber qual é a igreja melhor. E esqueço que o fundamento é Cristo, e esqueço de manter os meus olhos fitos nele. Aí assim, eu vou entender o que foi que João falou, que diminua eu, para que ele cresça. Porque eu deixo de ser importante. Porque o foco principal é nele. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas ele que dá o crescimento. Versos 14 e 15. E vem agora o julgamento. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Cuidado com essa passagem. Essa passagem aqui tem uma cilada incrível. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Pessoal, essa é uma das passagens mais usadas para uma ideia do salvo sempre
salvo. Porque aqui a ideia que alguém pode pensar, alguém pode olhar e ler, é bem simples. Olha, se a obra se queimar, é sinal de que ela era de palha, de madeira ou de feno, ela não era consistente, ela não era verdadeira, mas mesmo assim eu serei salvo. Aí é interessante como quem defende esse modelo de teoria esquece de ler o resto do versículo. Ou lê em voz mais baixa ou mais rápido, que é para ver se ninguém percebe. Todavia, como é que esse alguém será salvo? Como que através do fogo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sim, esse alguém será salvo. Como? Consertando o que fez de errado, voltando para o conceito certo e seguindo sobre o fundamento que é a rocha. Aí sim, quando for mais uma vez provado, aí eu terei a chance de ser salvo. Paulo aqui fala de arrependimento, viu? Não é de salvo sempre salvo. Não é de independente do que eu faça e de quanto eu peque, eu vou continuar e Deus já me salvou, já me elegeu, então não adianta de nada. Achei maravilhoso a gente ter tido a oportunidade de ter esses 3 dias aqui com o pastor professor Rodrigo, em que nós aprendemos mais sobre esse conceito tão simples de se entender. Não, a gente pensa que é muito complicado, mas não é não, é bem simples. É bem simples mesmo. Deus deseja que todos nós cheguemos à salvação, contudo, Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele, e isso até o fim de nossas vidas, ou seja, toda aquela responsabilidade que Paulo nos exorta de sermos mensageiros, de sermos igreja, de sermos multiplicadores da palavra, de crescermos na graça, no conhecimento e levar a igreja a crescer também em maturidade, em quantidade, em espiritualidade, em qualidade. Qualidade de igreja. Como é que é qualidade de igreja? Bem simples. Qualidade de igreja que busca a palavra. Qualidade de igreja que se ajoelha e chora. Qualidade da igreja que perdoa. Qualidade da igreja que leva a palavra até os confins do século, sem pensar em a quem está pregando, sem fazer acepção, sem escolher, mas só levar. Crendo. Porque quem faz a obra é Ele. Não é nenhum de nós. Ele é quem faz a obra. Ele quem convence. Ele quem ensina. E nós, para a honra e glória do Senhor, ferramentas nas suas mãos. Cuidado. Sim. Ser salvo, sim, mas não sem passar pela prova. Não sem ser provado o valor da nossa fé. Não sem levarmos a palavra de Deus a toda criatura. Versos 16 e 17. Aí agora, é o ser igreja. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Somos santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. O que fazer com essa informação? Glória a Deus, eu sou igreja. Amém. Então, sejamos, no plural, igreja. Ninguém é igreja sozinho. Não é assim que Jesus Cristo ensinou, não. Não foi esse o objetivo, nunca foi. A palavra de Deus, ela se encaixa com uma perfeição tremenda. Somos santuário de Deus,
Fato, como é que vamos tratar esse santuário? O que vamos fazer ao ser santuário de Deus? Sabe como é que a gente é santuário de Deus? Apresentando frutos que venham a nos identificar com o Espírito Santo de Deus. Fazendo com que as pessoas olhem para nós e vejam a Ele. Como ser igreja? Obedecendo a Ele. Como ser igreja? Sozinho? Não, levando a palavra até o mundo. Como ser igreja? Ficando com conhecimento só para mim? Não, fazendo discípulo. Santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós com um objetivo simples. Para honra e glória de Deus Todo-Poderoso, para o crescimento do seu povo, para que levemos a boa nova. Jesus Cristo salva! Salva! Não é um presente para ficar só com a gente, não. É para levar. É para sermos santuário. É interessante essa responsabilidade. São 2 versículos maravilhosos. Nós temos, então, quando ele fala que nós somos santuário de Deus, a interrogação me leva a entender que isso é um alerta. Não é uma simples informação, mas um alerta. Sou santuário de Deus, portanto preciso me parecer com Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso é cuidado. Isso é promessa. Isso é para quando, em ser santuário de Deus, vêm as dificuldades e elas virão. Vêm as perseguições e elas virão. Vêm as dúvidas e elas virão. Não adianta a gente negar. É preciso que nós estejamos bem preparados. Mas a certeza de que Deus nos protege é maravilhoso. A certeza de que Deus protege o fundamento que é Jesus Cristo é maravilhoso. Porque se alguém destruir o santuário, se alguém destruir, ameaçar esse evangelho, Deus o destruirá. Vai destruir. Porque esse santuário de Deus, esse fundamento firme, é sagrado. E a palavra aqui para sagrado é hagios, santo, separado, de propriedade dele, pertencente a Deus. E ele toma cuidado de nós que somos propriedade dele. Isso é uma promessa maravilhosa, Deus. Eu posso levar a palavra sem medo, porque não importa o que aconteça, eu sei que ele sempre vai estar me protegendo. Eu sei que ele sempre vai estar cuidando de mim. E assim, a gente consegue fazer um dos grandes mistérios, que é as passagens seguintes, que o mundo não consegue entender de jeito nenhum. Por que é que crente, mesmo passando tribulação, ainda continua sorrindo? Por que é que crente, mesmo passando por dificuldade, continua glorificando? Por que é? É porque o foco não está em mim, está nele. É porque o principal não sou eu, é ele. E a certeza de que ele me protege para uma herança que vai ser revelada a tempo, no último tempo. É a certeza que nos basta. Então,
bem ou não, na benção ou não. Eu acho interessante essa palavra. Dizer que está na bênção quer dizer que tudo está bem. Eu fico pensando como é que Paulo se sentiu na bênção, preso junto com Silas, nas prisões inferiores de Roma, sendo açoitado. E dizer que ali ele estava na bênção. Centro da vontade de Deus, é exatamente aqui que Deus quer que eu... E é tanto que eu vou fazer o quê a partir de agora? Cantar, glorificar, louvar e adorar. Porque aqui eu estou na bênção. Independente do que aconteça, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu sei que o final da minha história, final da nossa história, é com Ele nos céus. E isso é meu objetivo final. Por isso, versos 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estuto para tornar-se sábio. Palavra interessante. Sabe o que é estuto? Nécio, bobo, tolo, desprovido de conhecimento. Se alguém quer ser sábio nesse século, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, é interessante como essa palavra é tão atual hoje quanto era na época. É preferível ser tolo para o mundo e continuar sábio para Deus. É preferível continuar sendo zombado pelo mundo, porque eu vou na contramão dele. Mas não deixo de afirmar. Não posso deixar de afirmar com certeza. Eu sou santo e vou morar no céu. Quem já disse isso aqui para alguém, em alguma situação, alguma pessoa não crente? Quem já teve essa oportunidade? Ei, eu sou santo. Quem aqui já foi zombado por dizer isso? Eu já perdi a conta. Tu? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas tu é pecador. Sim, Pedro também era. Paulo também era. Cada um dos santos que nos precederam também eram pecadores. Mas eles eram pecadores remidos, que preferiam fazer a vontade de Deus, que largavam eu para levar a palavra dele até os confins do mundo. Por falar nisso, meu irmão, Jesus te ama, vamos para a igreja. Ai, tu tá doido, tu só fala nisso, e daí? É isso, estuto. Quando você recebe essa palavrinha que o mundo nos chama, loucos, malucos, doidos, é quando nós cumprimos isso aqui. Nos fazemos tolos para sermos sábios. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Como é loucura para a gente também. Quando você para hoje para ver as danças, as músicas, as modas, quando você para ver algumas dessas coisas, com o Espírito Santo, com os olhos do Espírito, você olha e diz que aquilo é o quê? Loucura. Como é que a pessoa tem coragem de fazer isso? Como é que uma pessoa tem coragem de se vestir assim? Como é que alguém tem coragem de falar isso? As coisas de Deus são loucura para os homens. É verdade. E vice-versa. As loucuras que o mundo faz, sem perceber, sem querer olhar, sem querer perguntar. Perguntar, sabe o quê? O que Deus acha disso?
que Deus acha do que eu estou fazendo? O que Deus acha de como eu estou me vestindo? O que Deus acha de como eu estou me falando? O que Deus acha de como eu estou dançando? Se a gente começasse a perguntar essas coisas, se o mundo começasse a se perguntar essas coisas, quais seriam as respostas que eles obteriam? A sabedoria do mundo é loucura. Vivem aí perdidos, embriagados de si mesmos, sem esperança, ansiosos por aqueles que receberam a viva esperança, ansiosos por igrejas que vão levar eles a se tornarem igreja. É por isso que Deus pede para a gente não fazer acepção e pregar para toda criatura. Para que não importa a situação, não importa o lugar, não importa quem, sem juízo, eu simplesmente vá e pregue. Eu me lembro quando eu me tornei crente aos 13 anos de idade, 13 anos. Graças à minha avó que me levou para a igreja, mas me desviei e me tornei algo muito asqueroso de se ver. Mas o interessante é que duas irmãzinhas assembleianas, aquelas canelinhas de fogo, bem bonitinha, de sapatear e tudo, foram lá onde eu estava, vestido de preto, todo cheio de anéis e mais outras coisas. Eu acho que Deus me protegeu de não ter feito ainda mais coisa, mas eu teria feito. Eu era bem feio de se ver. E elas apontaram para mim ali, todo satanista. Deus tem um plano na tua vida, tu sabia? Deus quer te resgatar. Ele vai te resgatar. Deus vai te salvar. Senta aqui, vamos abrir a Bíblia. Você está louca. Pois Jesus te ama. E Ele tem um plano na tua vida. Eu não vou deixar de dizer isso para você, não. Era difícil de alguém olhar para aquela pessoa com uma camisa com desenhos de demônios e escrito atrás da camisa Satã para consumo, e alguém querer pregar para ele. E alguém querer dizer que Deus teria um plano na vida dele. Para a honra e glória do Senhor, ela estava certa. Deus realmente tinha um plano e no seu devido tempo Ele resgatou. Para a honra e glória do Senhor, agora estou eu aqui. Mas se alguém não quisesse ter pregado, mas se alguém dissesse, olha aquilo dali, isso vai para o inferno, olha a cara disso. É interessante como a sabedoria de Deus funciona. Outra vez, verso 20, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios desse mundo, e são pensamentos vãos, inúteis. Inúteis, como eu disse, embriagados de si mesmo, sem noção do que é eternidade, esperando ansiosos que alguém vá lá e pregue. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Aquele que se gloriar, que se glorie no Senhor. Aquele que se gloriar, que se glorie de ter alcançado misericórdia. Aquele que se gloriar, que se glorie da maravilhosa oportunidade de poder se ajoelhar aos seus pés. Aquele que houver de se gloriar, que se glorie na graça de levar a palavra de Deus para o mundo. E detalhe, que se glorie em algo que nem é nosso, porque eu vou me gloriar do Pai que eu tenho, e não de mim mesmo. Pois o foco não sou eu, o foco é Ele. Tudo para a glória e honra dele. O louvor
para Ele, a honra para Ele, o mérito para Ele. Tudo é dele. Já basta saber que tudo aquilo que é dele, Ele vai dividir comigo. Ele vai lá. Sabe, olha aqui, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Seu versículo para a gente terminar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Basta a mim saber que independente do que eu passe aqui agora, porque aqui é serviço, aqui na terra é fazer discípulo, aqui na terra é levar a palavra, aqui na terra é padecer e até morrer, se preciso for. Por quê? Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Basta nós saber que no final de tudo, no final de toda labuta, o nosso trabalho não é vão. Basta nós saber que seremos igreja sim, mas não porque seguimos a denominações, não porque seguimos a doutrina A ou B, mas porque entendemos que Jesus Cristo não é religião, mas uma pessoa. Não foi a um conjunto de regras que Ele nos mandou imitar, mas quando Ele veio aqui, Ele mostrou exatamente como fazer, para Ele no final dizer, sede, pois, meus imitadores. Façam do jeito que eu fiz. Não julguem para quem, só levem. Não perguntem o que vai acontecer, só preguem. Não julguem quem é merecedor ou não, pois Ele deseja que todos alcancem a salvação que provém dEle. E para isso, somos nós, para a honra e glória do Senhor, igreja operosa. Não adianta só a gente ser a igreja que canta, que louva, que ora, que aprende, que ensina, que frequenta os cultos. Há também a necessidade de nós sermos igreja operante, que leva, que ensina, que prega e que todos aqueles que aqui sentarem sejam também arautos do Evangelho, para levar o Evangelho para todo o lugar que nós pisarmos a planta dos nossos pés, para a honra e glória daquele que nos arregimentou, porque nós vamos morar no céu e queremos que mais e mais pessoas vão morar lá com a gente, para a honra e glória do Senhor. E Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus.